Pai do Senhor, povo de Deus, queria trazer essa palavra no seu coração, no nosso entendimento. Essa palavra que está descrita no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. A partir do versículo 16, mas nós vamos ler o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque passando e observando os objetos do vosso culto, e observando-os, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Essa palavra, quando o apóstolo Paulo vai a Atenas, e ele estava esperando tanto a Timóteo como Silas, e ele escolheu Atenas para poder esperar eles. E em Atenas, a Bíblia diz que Deus encheu Paulo de um espírito de revolta contra a idolatria. Um espírito de revolta, sabe? Isso é que tem que habitar em nossos corações, um espírito contra a idolatria. Porque a idolatria paga tudo aquilo que é glória ao Senhor. Porque a idolatria paga tudo aquilo que é louvor ao Senhor. Porque a idolatria apaga toda manifestação do que é Deus. E sabe, a maior idolatria, ela não está somente apontada a imagens, a esculturas. Hoje, a idolatria tem sido o pior inimigo do Senhor. O pior inimigo do Senhor, porque a idolatria tem batido de frente com o Senhor, porque o Senhor faz e opera, mas as pessoas não conseguem ter visão, as pessoas não conseguem ter olhar fixo para Deus e acabam glorificando a uma imagem, glorificando a um azeite, a um óleo. E o pior é que a maior idolatria se vê hoje no mundo evangélico, mundo gospel, que são as pessoas idolatram hoje em dia não mais uma imagem feita de pedra, de pau, de madeira, não, por um outro lado sim, mas algumas delas estão adorando imagens de carne e osso. De carne e osso. E sabe, essa é a pior idolatria, porque essa idolatria parece ser algo de Deus, parece ser algo para Deus, mas acaba sendo uma idolatria humana. Sabe, as pessoas têm idolatrado pastores, têm idolatrado ministros de louvores. Hoje, se não for o pregador que elas gostem, elas vão embora e procuram outro pregador. Elas querem um pregador que alimente a alma dela, porque se transforma em pessoas idólatras. Infelizmente está acontecendo isso dentro da igreja. Pessoas que estão se baseando em louvores que alimentam a alma e não levantam o espírito. Louvores que falam mais de mortes do que de vida ao Senhor Jesus. Então hoje as pessoas seguem milhões de pessoas nessa idolatria desenfreada, desgraçada ao homem, ao ser humano. E sabe, dando glória, louvor ao homem. O Senhor fala no livro do profeta Isaías que ele não dá a glória dele para ninguém. Então esse espírito de revolta, esse espírito
tem que estar dentro de nós, um espírito de revolta contra a idolatria. Contra a idolatria. É o que eu tenho lutado, é o que eu tenho guerreado contra esse espírito de idolatria. Esse espírito de idolatria que está se instaurando dentro da igreja evangélica, dentro da igreja cristã. Então nós temos que fazer uma limpeza nesse ambiente e chamar a presença de Deus para a terra, para que Deus venha demonstrar que Ele não dá a glória dele para ninguém. Êxodo 20, o primeiro mandamento é: não farás imagem de esculturas, não adorarás outro Deus. E sabe, as pessoas estão fazendo deuses segundo o seu coração. Fazem Deus segundo a sua boa vontade, o seu bel prazer, porque o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias muitos iriam se apostatar da fé, muitos iriam deixar a fé, muitos iam deixar de seguir a boa doutrina, a sã doutrina, e irão dar ouvido a espíritos enganadores, como tendo comichão nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à palavra da verdade, a que nós pregamos. Então o apóstolo Paulo entra nessa cidade, Atenas, e esse espírito de revolta contra a idolatria foi forte dentro do apóstolo Paulo. E sabe, o apóstolo Paulo começou a observar alguns lugares, e ele observou. E ele chegou diante das pessoas e começa a ministrar a palavra, e ele diz uma coisa tremenda. Ele diz: olha, tenho visto e observado os objetos do vosso culto, e tenho visto também que há um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Eu fiquei pensando, a alegria do apóstolo Paulo em ver um ambiente, um altar vazio. Na verdade, havia uma alegria e havia uma tristeza no espírito, porque eles deixaram um espaço para um Deus desconhecido, um Deus que ninguém vê, um Deus que ninguém pode tocar, mas um Deus que pode sim ouvir, um Deus que nós podemos ouvir a sua voz, um Deus que nós podemos sentir o seu toque dentro do nosso coração, um Deus vivo, porém que não aparece, porém um Deus invisível. E sabe, isso enche a alma. Porque quando o apóstolo olha e diz: olha, esse Deus que vocês adoram sem saber, é o Deus que eu prego. É o Deus que eu estou pregando. É um Deus que não precisa se apresentar, um Deus que não precisa que ninguém carregue, um Deus que ninguém precisa tocar nele. Não, mas é um Deus real, vivo, um Deus que se importa com seus filhos, um Deus que se importa com aqueles que amam a sua presença, sabe? Assim como o apóstolo Paulo encontrou um altar vazio, nós temos encontrado hoje muitas pessoas em que seus altares, seu coração, seus altares estão vazios. Seus altares estão vazios. E dizem que servem ao Senhor, mas os seus altares estão vazios. E pode haver até um nome descrito lá, um Deus desconhecido, sabe, irmãos? Muitos estão dentro da igreja e não conhecem esse Deus. Estão dentro da igreja com o altar vazio, estão dentro da igreja um altar, o seu coração vazio, estão dentro da igreja. Existe um nome Deus dentro delas, mas é um Deus desconhecido para elas. E por que é um Deus desconhecido? Porque elas não querem mais envolvimento com Ele. Sabe, o Senhor disse: aquele que me buscar, eu deixarei vos achar. O nosso Deus é um Deus que se envolve. E sabe, Deus, Ele quer fazer isso nesses últimos dias. Ele não quer somente que no seu coração esteja um nome: eu sou de Jesus, mas dentro
está vazio. Há um Deus desconhecido. Um Deus que nós não podemos achar que Ele está tão distante, porque Ele mesmo disse que além, Ele não é somente um Deus de perto, mas porém Ele também é um Deus de longe. Nós não podemos achar, queridos, que Deus não se importa com o ser humano. Muitos dizem isso, Deus não se importa com o ser humano, porque se Deus se importasse com o ser humano, Ele não deixava acontecer nada de mal, Ele não deixava acontecer acidentes como aconteceram acidentes. Sabe, querido, nós somos responsáveis pelas nossas próprias obras. Gálatas 6:7 diz: tudo aquilo que o homem semear, porém, ele vai colher. Ele vai colher. Nós estamos em um mundo caído. E sabe, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu quero dizer para você que Cristo quer fazer com que você conheça Ele. Ele não quer somente que você tenha um nome de crente, cristão. Não, isso não adianta. Ele não quer somente que você, querido, expulse demônios, pregue e faça as pessoas se converterem, falem novas línguas. Mas no último dia, você ouvir da boca do Senhor dizendo para você: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E por quê? Porque não teve intimidade. Contudo tinha um nome ao Deus desconhecido. Mas porém, não conheciam esse Deus. Não tinha convicção de quem era esse Deus. E sabe, Paulo chega diante de todos eles, e Paulo, em uma fé convicta, ele diz: olha, esse Deus que vocês adoram sem conhecer. E sabe, esse é o grande problema da igreja: adorar um Deus que não conhece. Porque tem medo de se envolver, porque tem medo de um envolvimento maior com o Senhor. Nós não podemos adorar o Senhor sem conhecer. Sabe, a fé, ela tem que entender. Hebreus 11, versículo 3 diz que pela fé entendemos. A fé tem que nos fazer entender. Tem que fazer entender. Sabe, quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, creio eu. Capítulo 7. Capítulo 8, a partir do versículo 26, fala de um eunuco que veio a adorar ao Senhor em Jerusalém. E agora ele vem caminhando em uma carruagem, e o Espírito fala a Felipe, diz: dispõe-te, vai. E quando ele se aproxima daquele carro, ele estava lendo o livro do profeta Isaías 53, onde falava sobre o martírio de Cristo, falava sobre a dor que o cordeiro sofreu sem abrir a sua boca. E ele não compreendia isso. Ele tinha ido adorar em Jerusalém, mas ele estava voltando sem compreender. Somos adoradores sem entendimento. Nós somos adoradores sem conhecimento. Nós adoramos sem conhecer. E sabe, quando nós adoramos sem conhecer, nós não alcançamos aquilo que o Senhor tem para nós. Quando nós adoramos sem conhecer quem Ele realmente é, nós acabamos fazendo bobagem, burrice, porque nós não o conhecemos. E nós achamos que conhecer o Senhor é fazer sacrifícios enormes. Nós achamos que conhecer o Senhor, que tem que ser feito de uma... Não, querido, sabe o que Deus quer? Quando Deus disse para os fariseus e publicanos, Ele disse: olha, misericórdia eu quero. Quero misericórdia e não holocausto. Sabe, nós podemos estar numa igreja, nós podemos estar em um lugar, num amontoado de pessoas, em uma congregação, e dizer que somos crentes e não conhecer o Senhor. Adorar o Senhor, mas não entender o Senhor. E sabe, todos os profetas antigos, nós olhamos para eles eram a imagem de Deus aqui na terra. Ele era a imagem de Deus, ele se envolvia com o trabalho do que Deus estava fazendo. Ele se envolvia com o trabalho do que eles estavam fazendo. E sabe, quando eu me lembro de Jó dizendo que conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, eu entendo que muitos de nós conhecemos a um Deus. Adoramos um Deus
porque não conhecemos. Essa mesma palavra que Paulo diz, olha, esse Deus que vocês adoram, sem conhecer, foi a mesma palavra que Jesus falou para a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, quando o Senhor disse para ela, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós, porém, conhecemos aquele que nós conhecemos. E sabe, uma adoração, irmão, sem conhecimento, é uma adoração perdida. É uma adoração falha. Porque nós não estamos direcionando a nossa adoração para cima. Não, nós estamos adorando sem conhecer, nós não sabemos, nós adoramos aqui, ali, acolá, nós achamos conhecer, adorar a Deus com conhecimento, nós achamos que é num templo, e não, irmão, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, conhecer, colocar para fora o Deus que nós conhecemos. Talvez nessa noite o seu coração tem até o nome, é o Deus desconhecido, mas vocês não adoram, vocês adoram quem você não conhece. Talvez você mulher, talvez você jovem que está na sua casa e diga, não, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e você não conhece quem é o Senhor. Sabe, porque se você conhecesse quem é o Senhor, você cumpriria e faria todos os seus mandamentos. Oséias 6,6 diz que conhecei o Senhor e prossegui em conhecer. Não é somente conhecer, é conhecer e prosseguir, é conhecer e andar, é conhecer e querer mais, é conhecer e se envolver mais, é conhecer e amar mais. Me pergunto, se você conhece o Senhor, por que você faz algo que Ele não gosta? Se você conhece o Senhor, por que você faz algo que Ele detesta? Se você conhece o Senhor, por que você não faz o que Ele manda? Ele mesmo disse, olha, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não façais o que eu mando? Essa é uma adoração com entendimento, é isso que o Senhor está buscando. Uma adoração com fervor, é isso que o Senhor está buscando. Sabe que esse altar que está vazio no seu coração, ele cabe somente ao Senhor. Em um mundo idólatra, um mundo que é tão idólatra, ele é um mundo tão idólatra até no próprio nome, até no próprio hino nacional. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Nós temos que deixar a idolatria e deixar o Senhor entrar no nosso coração e nós venhamos conhecer Ele como Ele realmente é. Sabe, Jesus, sabe, Deus, Ele não é um velhinho com um cajado na mão, com um cabelo branco esperando você errar para Ele bater na sua cabeça. Não, Ele quer que você conheça Ele. Ele quer se envolver com você. Ele quer ter uma intimidade com você. Ele quer isso com você, querido. O Deus que você adora, sem conhecer o Deus que nós adoramos. Um Deus que é invisível, mas é real. É real. É real. E sabe, muitas coisas nós vamos conhecer. Muitas coisas nós vamos enfrentar. Muitas coisas nós vamos receber quando nós conhecermos mais quem é o Senhor. Quando você conhecer verdadeiramente quem é Cristo, a sua vida vai mudar. Quando você conhecer verdadeiramente, a sua vida vai ser transformada. Quando você conhecer Cristo verdadeiramente. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque não somos livres, porque nós não conhecemos a verdade.
E porque não conhecemos a verdade, porque não queremos. João também diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O problema é que Cristo, o Filho, está abrindo a gaiola, mas nós não queremos sair de dentro da prisão. Nós queremos continuar na mesma gaiola da idolatria, continuar na mesma gaiola de aprisionamento, na mesma gaiola de um altar vazio, só com o nome ao Deus. Um Deus crente, eu sou crente, eu sou isso. Irmão, isso não é nada. Um dia, em Lucas 10 e Mateus 10, a Bíblia diz que Jesus deu autoridade, deu poder aos discípulos a pisar em serpentes e escorpiões. Se bebesse algo mortífero, não causaria nenhum dano. Sabe o que eles fazem? Eles vão com 70 homens e fazem prodígio, milagres, cura, coisa tremenda. Eles chegaram com tanta alegria para Jesus que ao ponto de dizerem para Jesus que os demônios se submetiam a eles. Os demônios se inclinavam a ele. Os demônios não aguentavam suas autoridade, poder e revelação. Sabe, Jesus olha para eles: alegreis, por o seu nome está escrito no livro da vida. Porque no livro da vida só estão os filhos. João 1, versículo 11 e 12. Todo aquele que receber, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem filhos de Deus. João 15, ele diz, ele revela algo tremendo. Ele não vos mais chamo de servos, mas de meus amigos. Sabe o que é isso? Conhecer e prosseguir em conhecer. Jesus diz que leais são as feridas feitas por um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. São enganosos. São enganosos. Então aquele Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou todas as coisas, e que você adora e não conhece, esse é o Deus que eu conheço. Paulo diz no versículo de número 27, 17, 27 de Atos dos Apóstolos. Ele diz: para buscarem a Deus, se porventura está adiando, o posso achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Sabe, eu não posso pegar uma caneta como essa e dizer que ela é meu Deus. Eu não posso enquadrar Deus em uma caneta. Eu não posso enquadrar Deus em coisas. Não posso. Eu não posso criar uma imagem, fazer uma imagem e dizer é a mãe de Deus, é o Pai de Jesus, é o Cordeiro. Eu não posso. Sabe por quê? Jesus disse que o Pai é Espírito. E convém que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Deixa Cristo entrar no seu coração. E esse altar vazio, em que só tem um nome de crente, que só tem um nome ao Deus desconhecido, que está vazio dentro de você, que você realmente venha conhecer Ele, venha entender quem é Ele. Em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe. Amém.